maior trigger para Brasil é a rotação, continuidade do movimento de rotação, ou é um cenário da B fechando? Que aí a gente está, no caso aqui, entendendo como uma alternância de poder. Eu acho que é a combinação disso. Se a gente conseguir, porque, vamos lá, se a gente começar a fazer o dever de casa e tiver um fiscal minimamente mais sustentável, pode ter muita oportunidade. Aí o jogo muda completamente. Sim. Porque aí você imagina você ter os juros fechando pelo motivo bom, você ter, assim, tirando incerteza, você tendo uma migração de recursos para emerging markets, onde a gente sabe, pô, você vê o tamanho dessa pequena entrada do investidor gringo, o quanto que você conseguiu fazer de preço. Sim. Então, e a gente tem uma série de histórias micros aqui de Brasil que são muito interessantes. Então, no efeito de diversificação de portfólio, se vier dinheiro para o Brasil e a gente conseguir fazer minimamente o dever de casa, você pode ter uma mudança de patamar estrutural. Só que se a gente precisa ir subindo umas casinhas para poder, dando os checks, para você poder... Mas se a gente conseguir resolver a parte do fiscal e com uma nova alocação para emerging markets, e depois se você tiver uma mudança de poder, ou na verdade até mesmo você... É mais fazer o dever de casa, porque uma coisa que eu gosto também de fazer comparações às vezes e olhar e falar assim, se a gente tiver mais... Como é que pode ser se a gente tiver mais 4 anos disso? Porque a gente só olha às vezes o policy change positivo. Eu gosto de... Eu fazia uma brincadeira quando o CDI foi para 2%, que eu falava o seguinte... A gente é muito mais parecido com a Turquia do que com a Suíça. Você pode... Assim... Interprete como quiser. Assim, a gente... o fato talvez da gente ter jogado o CDI, a Selic para 2%, fez com que a gente, depois, quando todo mundo teve que subir juros, a gente não foi só até 9, a gente teve que ir depois para 14,75. Se você pegar a Turquia e olhar a moeda, a lira turca, não muito tempo atrás, a lira turca era 8, 7. O nosso real aqui foi 6,30. Então, assim, e depois você teve um desarranjo completo na Turquia, não vale a pena, não vamos entrar nisso, mas assim, a gente... Já mostra qual que é o caminho, né? Que a gente vai ter. Que a gente não pode... Que assim, se a gente continuar indo nessa direção, sim, é aquele negócio que eu tinha comentado lá atrás, é PIB nominal até uma hora as coisas não... Ou o endividamento pegar, ou você ter um problema de rolagem de dívida, ou... Então... Porque é o ponto que, assim... Eu sempre faço essa pergunta, quanto tempo o Brasil aguenta desse modelo que a gente tem hoje vigente? Mais quantos anos, né? Eu também Porque tenho. Essa é a pergunta... Acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz e por isso que coloca tanto prêmio, né? Até quando a gente viu mudança... demorou 6 anos da última vez. O histórico recente diz que foram 6 anos. Mas quando a gente olha, por exemplo, o movimento que a gente teve de fechamento na curva de juros, no DI, por conta da trajetória de inflação, por petróleo, dólar e tal, a gente não viu um movimento similar no yield da B. Porque eu acho que é justamente isso, o mercado ainda quer muito prêmio para poder apostar numa possibilidade de mudança de trajetória, né? Então, porque flerta ainda com esse... E aí, a partir do momento que você consegue isso, imagina, uma B fechando, e a gente não está falando nem de um fechamento indo para... Vou dar um exemplo. Mas se for para 6, tá ótimo, né? Se a gente for para 6... Que é estruturalmente muito alto. É muito alto. É um outro cenário para o Brasil, é um outro cenário para a parte de cíclicos domésticos, que assim, então... Os valuations são muito amassados, assim, tem muita coisa que está com um PI estruturalmente muito baixo, então você pode ter... E aí, para isso depois acontecer, você pode ter um re-rating de múltiplo como um todo. Sim. Aí o jogo muda de Brasil completamente.